Tem um cara na internet que chama Carlos Bush. Eu acho que fala assim, tá? Vou colocar na legenda o link pro perfil dele. Ele fez um post bem interessante. Ele tava viajando, aí ele pegou o bolinho ali da Azul. E no bolinho da Azul, quando ele leu assim, bolo sabor laranja. Virou pra ver os ingredientes e não tinha laranja no bolo sabor laranja. E ele faz uma reflexão bem interessante em relação à diferença do sabor e o que de fato é a essência da coisa em si. Trazendo muito pro lado de empreendedorismo. Só que é bem interessante porque isso assim dá pra colocar em qualquer situação da vida praticamente. É uma metáfora muito boa para várias situações assim da nossa vida, sabe? É algo que realmente nos faz pensar se a gente está de fato interessado em algo que tem somente o sabor ou se a gente está de fato interessado no ingrediente em si. Quando eu vi a reflexão dele sobre essa correlação ali existente entre as coisas que só tem o sabor e aquelas coisas que de fato são, eu comecei a pensar em outras áreas, da fé, principalmente da fé, e em relação à questão também da percepção que as pessoas têm quanto à verdade, ao que é a verdade. E dentro disso eu me lembrei de um texto, tá lá em Tiago 2, no versículo 17. Tá escrito assim, ó: desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. E, cara, isso aqui é muito forte, porque é como se, dentro ali do exemplo que o Carlos colocou, a mesma coisa se aplica aqui. Existem aquelas pessoas que fazem somente uma demonstração daquilo, somente o bolo sabor laranja, mas quando na verdade você vai olhar ali, não tem laranja, não tem nada que de fato demonstre aquilo que de fato é o importante. Isso pode ser complexo quando você vai parar para pensar em relação à essência das coisas, sabe? Eu sei que hoje a gente vive num mundo onde o artificial ele está cada vez mais presente, né? A inteligência artificial está em todas as coisas. Mas qual que é o limite disso? Eu sei que tipo assim, Nathan, não, é bem mais fácil comer um bolo com sabor laranja. Deixa, é bem mais fácil. A gente tem que fazer 1 bilhão desses bolinhos. Tipo assim, deixa só isso aí sabor laranja. Mas tipo assim, cara, a partir do momento que tudo se torna artificial, o que tem a necessidade de ser natural? Qual que é o critério que fala assim, não, pera lá, isso aí não dá para ser artificial? Qual que é o limite? Qual que é a barreira? Qual que é a barreira que vem e estabelece e fala assim, opa, aqui não é para ser artificial, aqui é para ser humanizado, aqui é para ser natural, aqui é para ser de verdade, aqui precisa do ingrediente principal, nós precisamos do ingrediente real, não de algo que simula isso. É porque se a gente não estabelecer isso na nossa vida, principalmente dentro do contexto que a gente vive hoje, cara, o artificial tá tomando conta de tudo, de tudo. O que eu quero trazer aqui de reflexão é para simplesmente, tipo assim, qual que é o limite do artificial que a gente tolera na nossa vida? Quanto é a nossa tolerância? Eu sei que, tipo assim, você ir para um lado naturalista, né, tipo, para aquilo que não, somente o que é 100% natural, não passou por nada de indústria e tudo, tá cada vez mais impossível praticamente de fazer isso. Mas, eu não sei, é uma régua que ela é difícil de medir. Qual que é a nossa tolerância em relação a isso? Ali o Carlos, ele traz, por exemplo, cursos que são vendidos na internet de pessoas que não têm os resultados que vendem, ou mesmo que vendem outros resultados após terem construído ele pela venda de curso e não necessariamente no conhecimento específico do curso em si. É muito arriscado isso. Esse mundo sabor laranja que tem sido cada vez mais difundido, que tem sido cada vez mais, não é natural, que tem se tornado cada vez mais normal. Tem se tornado nosso normal, nossa realidade. A gente passa a ser cada vez mais conivente com isso. E é por quê? Porque é conveniente. Talvez se um bolinho que tivesse que ter ali o ingrediente laranja custaria 3 vezes mais o preço. E aí quem está ditando o que deve ser natural e o que não é o lucro. E até que ponto que o lucro ele é suficiente para sustentar a nossa tomada de decisão quanto àquilo que a gente deve aceitar ou não. Cara, isso é muito complexo. Isso é muito complexo. O que eu percebo, existem coisas que, cara, não dá para aceitar artificial. E existem algumas coisas também que elas são artificiais, mas elas já são constantes há tanto tempo que elas se tornaram ingredientes que parecem ser reais. O maior exemplo disso para mim é o dinheiro em si. O dinheiro é uma realidade artificial. No final das contas, não tem tanta relevância assim. O que a gente depende é da disposição de outra pessoa em relação à inteligência que ela tem de fornecer pra gente algo. E obviamente que o dinheiro foi colocado aí como essa moeda de troca para isso. Mas hoje em dia, essa realidade que ela é 100% fundamentada no lucro, ela é algo sabor laranja. E obviamente que eu concordo que é algo que na nossa limitação humana
humana é o melhor que a gente conseguiu criar para atender às complexidades que existem. Mas não significa que porque é a melhor forma que um ser humano conseguiu criar de fazer esse sistema de trocas que seja a realidade. Que seja, tipo assim, é dessa forma que sempre tinha que ser. Cara, isso aqui pode se tornar muito complexo. A verdade é a seguinte, tá? A reflexão que isso aqui gera, pelo menos pra mim, ela é muito profunda e é difícil pra mim ficar no raso em relação a isso. Mas eu sei que um vídeo de Instagram aqui não tem nem como a gente abordar temas tão complexos. Eu acho que a parte prática que nós podemos trazer para nossas vidas é de estabelecer uma reguinha de medida. De tipo assim, cara, qual que é a minha tolerância pro artificial? Porque, ok, um bolo sabor laranja, eu, por exemplo, eu tolero. Eu suporto um bolo sabor laranja. Mas, tipo assim, o que está sendo artificial que eu não estou percebendo? Será que eu não estou tolerando uma artificialidade em pontos que não poderiam ser artificiais?